Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal O Engenheiro no RH. O tema desse vídeo é a organização que aprende, a Learning Organization. Nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre o que é a organização que aprende, suas características, como é que você pode trazer os benefícios disso para a sua organização. Nós faremos também um segundo vídeo sobre esse tema, falando das ações recomendadas, o que se pode fazer para trabalhar esses pontos da organização que aprende, tornar a sua organização apta ao aprendizado contínuo. Mas antes da gente entrar nesse tema, não esquece, deixa aí seu like, deixa aí seus comentários, sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. E também não se esqueça, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a continuar crescendo. Bem, o tema Learning Organization, ou Organização que Aprende, surgiu pela primeira vez no livro A Quinta Disciplina, do Peter Senge, que apesar de ter sido publicado inicialmente em 1990, continua bastante atual. Aquilo tudo que o Peter Senge falou lá naquela época sobre as organizações, sobre a necessidade delas estarem prontas para aprender, é válido hoje e muito importante para você que é profissional, para você que é líder organizacional, para que você traga a sua organização para um nível de aprendizado contínuo, um nível de aprendizado que torne a sua organização mais competitiva e mais produtiva. Bem, o livro A Quinta Disciplina, ele é muito interessante. Se você quiser se aprofundar, conhecer um pouquinho mais, eu estou deixando aí na descrição do vídeo um link para o livro para que você possa adquirir e conhecer. Bem, o que é exatamente uma organização que aprende? A gente pode definir como uma organização que tem habilidades de criar conhecimento, de adquirir conhecimento, de reter conhecimento e, muito importante, compartilhar esse conhecimento entre as pessoas da organização que precisem utilizá-lo, de forma que a gente vá crescendo esse conhecimento continuamente, e isso possibilita uma série de coisas. Aumenta a competitividade da organização na medida em que as pessoas sabem o que tem que fazer, sabem o que fazem e sabem o que está acontecendo. Quando você compartilha o conhecimento, você elimina uma série de retrabalhos, você tem um ganho na produtividade. Nós falamos recentemente aqui da arquitetura do conhecimento, de gestão do conhecimento, e falamos principalmente de como isso pode ser potencializado hoje em dia com o uso de inteligência artificial. Se você não viu, estou deixando o card de um videozinho aí onde a gente fala exatamente sobre como potencializar a gestão de conhecimento com a inteligência artificial. O que a gente pode perguntar, o que a gente pode questionar na nossa organização para saber se ela está apta a aprender? Primeiro ponto é, ela tem metas de aprendizagem, as pessoas são cobradas por aprender, elas são cobradas por compartilhar aquilo que sabem. Existem, então, como eu disse, metas de aprendizagem. Essa aprendizagem ela é monitorada, acompanhada e cobrada das pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a empresa é receptiva a informações que, naturalmente, ela não estaria preparada para receber. Por exemplo, eu tenho um produto há muitos anos no mercado, de repente chegam informações de que surgiu algo novo que pode impactar frontalmente aquilo que eu faço. A organização está preparada para receber essa informação e fazer com que as pessoas estudem o assunto, procurem aprender sobre o assunto, para que ela se desenvolva e para que ela permaneça competitiva com as mudanças que estão chegando. Tem tudo a ver também com a resistência à mudança e principalmente aquela resistência à mudança cultural que está dentro da organização, dentro da estrutura, resistência estrutural à mudança. Outro ponto é a questão de erros, né? A empresa evita repetir erros. Como você evita repetir erros? Você deve ser aberto a erros, porque isso permite a inovação. Mas uma vez que você está aberto a erros e errou, você tem que aprender com esse erro e não repetir esse erro. Isso é muito importante, que exista um processo de aprendizagem com os erros. Por que que alguma coisa não deu certo? Por que que alguma coisa poderia ter dado certo se fosse feita de outra forma? Essa interpretação, essa análise crítica do que acontece com os erros e do que poderia ter sido feito de forma diferente, a aprendizagem com o erro faz parte do DNA, vamos chamar assim, das organizações que aprendem. Outra questão é a própria gestão do conhecimento, que nós já citamos aqui. Quando uma pessoa-chave da organização deixa essa organização, ela sai por qualquer razão,
quando ela se aposenta, isso é previsível, você sabe quando as pessoas vão se aposentar, mas quando ela sai a convite de um concorrente, por exemplo, quando ela sai porque ela decide mudar de área, fazer outra coisa, ela decide empreender, enfim, quando você perde uma pessoa-chave que detém conhecimentos críticos da organização, como fica a situação? Você tem um processo de gestão do conhecimento que possibilite recuperar esse conhecimento crítico, ou seja, você, durante o tempo que essa pessoa que detém esse conhecimento esteve na organização, esse conhecimento foi, de certa forma, documentado, ele foi colocado em processos, foi colocado em metodologias, enfim, em qualquer tipo de material organizado que possa agora ser utilizado para a preparação de outras pessoas. E é claro, a gente sempre tem que lembrar daquela famosa frase: quem tem um, não tem nenhum. Então, se você tem uma única pessoa especialista em determinado ponto na sua empresa, é hora de colocar alguém para trabalhar junto, para que você tenha uma segunda pessoa com aquele conhecimento crítico. E quanto mais crítico o conhecimento for para a organização, mais importante você ter não só um, não dois, mas uma equipe trabalhando e tendo domínio desses conhecimentos críticos. Isso é fundamental para a organização que aprende, a Learning Organization. Outro ponto é aplicar os conhecimentos. Existem muitas organizações, mas são muitas mesmo, que têm pessoas com conhecimentos altíssimos, conhecimentos que poderiam fazer com que essa empresa alavancasse seus negócios, seus produtos, serviços, mas ela não consegue utilizar por falta da aplicação de metodologias, por falta de políticas internas, por falta muitas vezes de vontade de você organizar essas pessoas para que elas tragam da melhor forma possível o seu conhecimento. Ou seja, a organização sabe usar aquilo que ela aprendeu, ela sabe usar o conhecimento que ela tem. Esse também é outro ponto importantíssimo para que a sua organização se torne uma organização que aprende e aplica o conhecimento. Não basta aprender. Posso aprender milhões de coisas, se eu não aplicar, não vai ter efeito nenhum na nossa vida, seja pessoal ou profissional. Tudo que nós aprendemos, nós precisamos utilizar para que nós sejamos pessoas e profissionais melhores, e isso, olhando pelo lado de uma empresa, torna a empresa mais produtiva e mais competitiva. E esse aprendizado contínuo ele permite as inovações e renovações. As inovações, nós já falamos muito de inovação aqui, são aquelas questões que você vai trazendo as coisas novas à medida em que elas surgem, que as necessidades surgem, e procurar antecipar também aquilo que vai surgir para que você mantenha sua posição, falando aí de uma organização, sua posição no mercado. A renovação é quando você muda, quando você vê que aquele que você utilizou vários anos, aquele produto, aquele serviço, aquela metodologia, aquela forma de trabalho, ela precisa mudar, porque o mundo mudou, as coisas mudaram, seus concorrentes mudaram, e eu preciso mudar, renovar o que eu faço, para que eu consiga assim manter minha produtividade. Um ponto importantíssimo para uma organização se tornar uma organização que aprende é uma certa facilidade do tráfego das informações pela organização. Então é você ter meios de que o conhecimento seja compartilhado, meios de que as pessoas troquem informações, aquela pessoa que ganha um aprendizado, de qualquer forma consiga transmitir isso para as outras. E isso é um aspecto que muitas vezes é cultural. Ele precisa mudar dentro da organização. A organização precisa saber aproveitar o conhecimento das pessoas que ela tem e fazer com que esse conhecimento seja cada vez de domínio maior de mais pessoas. Então as pessoas que dominam conhecimentos, adquirem conhecimentos novos, têm que ser colocadas para que esse conhecimento seja compartilhado. É o princípio da gestão de conhecimento, nós já citamos, mas é fundamental para que uma organização consiga aproveitar aquilo que aprendeu e crescer com tudo aquilo que ela aprendeu. Bem, voltando ao livro do Peter Senge, o que são, afinal, as 5 disciplinas? A primeira delas é o pensamento sistêmico, é a questão de você sempre olhar como algo impacta no todo, sempre olhar o todo, não é olhar questões isoladas. Então você tem um novo aprendizado, pensando numa organização que está inovando, aprendendo. O que essa inovação vai causar em todos os meus produtos, em todos os meus serviços, o que vai mudar para todas as minhas pessoas, o que isso reflete em outras áreas que eu atuo, o que isso reflete em outras questões que eu tenho que me preocupar. Esse pensamento sistêmico de como algo faz parte do todo e como esse algo que está sendo
alterado, inovado, renovado, vai impactar no todo, é importantíssimo. O chamado pensamento sistêmico é a primeira disciplina, então, das 5 que o Peter Senge trouxe no livro dele. A segunda é o domínio pessoal. Vejam, organizações são feitas de pessoas. Não existe uma organização sem pessoas. Tanto que a organização tem que valorizar e ter a pessoa como seu ativo mais importante, porque elas que vão realmente fazer os negócios, elas que vão realmente produzir o que tem que ser produzido, elas que vão entregar os serviços para os clientes, são essas pessoas que fazem a organização se tornar uma organização mais ou menos competitiva, com resultados melhores ou piores. É a qualidade da entrega do serviço, a qualidade do que você produz, a qualidade do que você faz, que vem das pessoas. Então a segunda disciplina, chamada domínio pessoal, cuida da questão dos objetivos das pessoas, as metas que essas pessoas têm que cumprir, do aprendizado individual, da energia que essas pessoas têm para o trabalho, da paciência que elas precisam ter para trabalhar as coisas novas e da vontade também de contribuir com a organização. Como isso tudo é levado para as pessoas? Você que é líder organizacional, como você faz para disparar essas questões pessoais nas suas equipes? Esse é um ponto que a gente vai tratar com mais detalhes no vídeo, no segundo vídeo, na parte 2, sobre o vídeo sobre as organizações que aprendem. Lá nós vamos deixar as dicas e também ações para que você modifique a sua empresa, modifique a forma do seu trabalho para ter realmente um aprendizado contínuo dentro da organização. Terceiro ponto é nós trabalharmos com modelos mentais enraizados na organização. Isso tem tudo a ver também com a questão da gestão de mudanças, Se você tem formas de fazer as coisas que sempre deram certo, você tem um produto que sempre foi líder de mercado, você tem alguma coisa que sempre foi feita assim, sempre funcionou, o famoso time que está ganhando não se mexe, enfim, várias questões que já estão enraizadas na organização, isso muitas vezes precisa ser quebrado para que a organização consiga aprender, inovar e renovar. Isso é muito importante. Alguns aspectos que vêm da cultura da organização de muitos anos são fundamentais para a cultura e para que ela funcione. Isso é importantíssimo. Mas você tem que identificar, dentro desses aspectos, se existe algum deles que, por acaso, está travando uma nova iniciativa, está travando o crescimento da organização, travando o aprendizado da organização. Então, examinar essas questões culturais enraizadas, identificar aquelas que são boas para a organização, que fazem com que ela seja o que ela é, fazem com que ela continue atuando da forma que ela sempre foi, com o sucesso que ela teve, definir quais são esses e quais aqueles que precisam mudar para que eles não impeçam o aprendizado organizacional, não impeçam a inovação e a renovação. A quarta disciplina é a definição de objetivos comuns. Isso é importantíssimo. Quando a empresa resolve mudar, seja por uma questão de inovar antecipadamente ao mercado, ou mudar porque ela já está sentindo que o mercado está mudando e ela, se não acompanhar, terá problemas, é preciso que todas as pessoas saibam dessa mudança. É necessário criar uma nova missão para essas pessoas, para que elas entendam qual é o objetivo e por que essa mudança está em curso e como elas podem colaborar. Lembra dos objetivos pessoais? Que é a segunda disciplina, é aqui exatamente quando eu crio uma nova missão organizacional que eu tenho que ter cada indivíduo engajado com essa mudança. Essa, então, é a quarta disciplina. E a quinta é o aprendizado em grupo. Claro, as pessoas aprendem individualmente, sem dúvida. Você tem aí na sua organização pessoas que aprendem no dia a dia com o trabalho que elas fazem, pessoas que vão pesquisar outras coisas fora da organização, pessoas que têm interesses diversos. Mas a aprendizagem organizacional vai acontecer quando essas pessoas começarem a trabalhar juntas para produzir algo diferente, para inovar, para que cada uma contribua com o seu aprendizado para o aprendizado da organização. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender o que são as organizações que aprendem, o que o Peter Senge trouxe no livro As 5 Disciplinas de forma resumida. Como eu disse, nós faremos agora, e será publicado na próxima semana, não perca,
A segunda parte desse assunto, nós vamos voltar a falar das organizações que aprendem, com foco em ações que eu posso tomar, com foco em medidas que os líderes podem tomar para que a organização se transforme em uma verdadeira organização que aprende, uma learning organization. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, não se esqueça de deixar comentários, sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. E importante, inscreva-se no nosso canal para nos ajudar a continuar crescendo. Até um próximo vídeo e não perca, semana que vem continuamos com esse assunto.